o Chelsea não para de se afundar. A equipe inglesa somatizou mais uma derrota para conta, sendo dessa vez derrotada pelo Brighton de virada pelo campeonato inglês. A equipe londrina, que vive péssima fase, já somatizou 6 jogos sem vencer e a terceira derrota seguida agora. Estando simplesmente no final do campeonato e a 11 pontos de conseguir uma vaga na Europa League e a 17 se quiser sonhar com uma Champions League. Ou seja, a gente tá vendo aí um gigante como o Chelsea vendo uma crise enorme, tendo visto aí o tamanho do time, um time que geralmente briga para disputar a Champions League, está correndo um risco seríssimo de ficar fora de todas as competições europeias. E para você ter ideia da gravidade da situação, o desespero que a equipe tá, antes da temporada o time fez simplesmente um investimento astronômico. 669 milhões de reais por Enzo Fernandes, 445 milhões por Fofana, 387 milhões de reais por Modric, entre outros investimentos. Ou seja, o Chelsea foi um time que realmente quis arriscar, abriu o cofre, mas é fato, dinheiro nem sempre resolve. A gente tá vendo aí o Chelsea um dos times que mais gastou no mundo, o time que mais gastou na Premier League nessa janela de transferência, fez um investimento simplesmente astronômico, trouxe diversos craques como Enzo Fernandes, mas não teve jeito, o time vive uma das maiores crises da sua história. A gente tá vendo aí um gigante europeu que é o Chelsea, vivendo aí uma fase crítica na história do time. Pelo campeonato francês, o PSG teve vitória importantíssima, venceu por 3-1 o Lens, ficando aí ainda mais próximo do título do campeonato francês. Mas essa vitória não foi especial somente para o PSG, mas principalmente para Kylian Mbappé, o monstro que bateu mais um recorde. Dessa vez o craque francês bateu o recorde de jogador que tem mais gols pelo Paris Saint-Germain na Ligue 1, fazendo 139 gols, batendo o recorde de Edinson Cavani, que tinha 138 gols. E detalhe importantíssimo, Mbappé está fazendo isso com apenas 5 temporadas, finalizando a quinta, o que Edinson Cavani fez em 7 temporadas completas. Ou seja, o cara tá jogando muita bola aí pelo PSG e pelo campeonato francês. E segundo a CBS Sport, o Al Nassr já confirmou a saída de Rudi Garcia da equipe e já teria um nome de peso para enviar proposta na mesa, sendo este ninguém mais, ninguém menos que Zinedine Zidane. Se você acompanha aqui o canal, você sabe aí que o time árabe tentou a contratação de José Mourinho, enviou um contrato aí simplesmente astronômico e pretende enviar a mesma proposta para Zinedine Zidane. Sendo que dessa vez tem um trunfo na manga diferencial que seria ninguém mais, ninguém menos que Cristiano Ronaldo para fazer a intermediação entre o Al Nassr e Zinedine Zidane. A gente sabe aí que tem vários clubes europeus interessados no treinador francês. O PSG já demonstrou aqui o interesse. Se você acompanha o canal, você sabe disso. O Real Madrid, se sair Carlo Ancelotti, provavelmente também estará interessado na contratação do técnico, entre diversos outros europeus que têm a atenção do técnico francês. Então levar ele para o futebol árabe realmente vai ser uma tarefa difícil. E para resolver essa situação, ou pelo menos agilizar o processo, é que vai entrar Cristiano Ronaldo, o craque português que já tem uma história com o técnico, que conquistaram diversos títulos juntos no Real Madrid, vai entrar aí nessa negociação de acordo com a fonte. Quem sabe aí o craque português não convence Zinedine Zidane a ser o novo treinador do Al Nassr. E aí, se falando de Premier League, você pode ter certeza de uma coisa: o monstro Haaland não para. No último jogo, na vitória por 3-1 para cima do Leicester do Manchester City, o craque bateu mais uma marca, se igualando na artilharia geral da Premier League com 8 jogos a menos, fazendo um total de 32 gols, se igualando a Salah, que fez isso em uma temporada completa. O craque ainda tem 8 jogos aí para ampliar essa marca. Será que o cara tá fazendo estrago? Para você ter uma noção de tudo, ele sozinho tem mais gols que 40% dos times da Premier League. É muito gol. Ele tem mais gols que 8 equipes da Premier League
incluindo o Chelsea, que eu já falei aqui no vídeo, que vive uma situação lamentável. Então fica aí de olho que Haaland tá voando e promete escrever história aí na Premier League. Após a derrota do Bayern de Munique perante o Manchester City de 3-0 na Champions League, Mané e Sané, os dois jogadores do Bayern de Munique, têm desentendimento que gera confusão. Para você ter ideia do que aconteceu, os dois jogadores se desentenderam dentro de campo, começaram a discutir, o que resultou num soco de Mané em seu companheiro de time Sané. E obviamente uma situação dessa lamentável dentro do futebol não iria passar batido. Segundo o jornal Bild, atualmente o jogador Mané, que deu um soco em seu companheiro de time, se encontra suspenso do Bayern de Munique e a própria equipe alemã já tem interesse em repúdio a essa conduta dentro do esporte, que a gente sabe aí que é muito triste quando a situação dessa acontece. A equipe alemã, segundo a fonte, já estaria interessada em vender o jogador. Ou seja, atualmente suspenso da equipe do Bayern, Mané muito provavelmente não terá os seus serviços mais requisitados na equipe alemã. Então fica aí de olho, acompanha aqui o canal os próximos capítulos para vermos qual será o destino de Mané. E na corrida por Jude Bellingham, mais um clube aí tá fora dessa corrida e é ninguém mais, ninguém menos que o Liverpool. O clube aí que não está em uma de suas melhores fases, foi eliminado nas oitavas de final da Champions League, está atualmente em oitavo da Premier League, longe aí de se classificar para uma Champions League na próxima temporada. A equipe inglesa contava com um reforço de peso e poderia ser Jude Bellingham. Segundo a imprensa inglesa, o time estaria disposto a oferecer até 628 milhões de reais pelo craque. Mas se você acompanha aqui o canal, você sabe que infelizmente essa corrida está em outro patamar. Não somente o Liverpool, mas times como PSG e Real Madrid, gigantes europeus que quando o assunto é dinheiro, eles entendem. E muito também estão nessa corrida. E tendo tudo em ser visto, o potencial do jogador, o Borussia Dortmund botou o preço do jogador em 815 milhões de reais, ou seja, quase aí 200 milhões de reais a mais do que o teto do Liverpool. E em entrevista que deixou claro que a equipe iria desistir do jogador, o técnico Jürgen Klopp afirmou o seguinte: nunca entendo porque falamos constantemente sobre coisas que não podemos ter. Você tem que perceber o que pode fazer e depois trabalhar com isso. Você não perguntaria a uma criança de 5 anos o que você quer de Natal e eles dizem que querem uma Ferrari. Você não diria que é uma boa ideia, diria que é muito cara e você não pode dirigi-la. Esse foi o pronunciamento do treinador alemão, que deixou muito bem claro. É lógico que o clube tem interesse em ter o craque, mas os valores astronômicos não tornam isso viável para a equipe. Ou seja, vamos trabalhar com o que temos e com o que podemos contratar. Esse é o pronunciamento do treinador alemão, afirmando que o Liverpool está oficialmente fora da corrida por Jude Bellingham.